Muito bem, meus caros, muito bem, muito bom dia. Hoje um pouquinho tarde, né? Já passa das 11, mas eu tive que dar uma saidinha aí para resolver uma coisa importantíssima. Mas estamos aqui já para conversar com vocês. Bom, eu espero sinceramente que vocês estejam muito bem, né? Que vocês estejam aí animados, que vocês tenham acordado hoje realmente dispostos, né? Eu sempre me lembro de uma breve oração que o grande filósofo espanhol Ortega y Gasset, né? A breve oração que ele fazia quando acordava, né? A primeira coisa que o Ortega repetia todas as manhãs, né? Ele acordava e dizia assim: Senhor, desperta-nos alegres e dá-nos conhecimento. Ah? Alegria e conhecimento. É o que ele pedia todos os dias. Ah? E vejam, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Num primeiro momento parece pouco, não é mesmo? Parece pouco. Quer dizer, mas parem para pensar. Alegria e conhecimento. Na verdade, é muito. Né? Quer dizer, pensem em tudo o que a gente pode fazer com uma boa dose de conhecimento e alegria. Hã? Mas vejam, os dois precisam vir juntos. Precisam vir juntos. Tá? Por quê? Porque o conhecimento sozinho, né? O conhecimento sem alegria, bom, o que é o conhecimento sem alegria? O conhecimento sem alegria é uma luz fria, né? É uma luz que não emite calor, né? Que não congrega, né? As pessoas, né? Quer dizer, é uma luz que não tem vigor, né? Quer dizer, o conhecimento sem alegria é uma erudição que não se expande, né? Que não se comunica, né? Mas que fica ali, né? fechada, né? Em si mesma. Né? Quer dizer, é um conhecimento sem calor humano, né? Sem afeto. Quer dizer, ele serve apenas como um enfeite, né? Como um enfeite. Acontece que de enfeites, meus caros, de enfeites nós já estamos cheios, é o que mais tem. Né? É essa erudição que serve só como enfeite. Né? E o que a gente mais tem, inclusive nos textos, né? São enfeites. Quer dizer, e por quê? Né? Por quê? Porque as pessoas não entendem, ou entendem com muita dificuldade, né? que escrever, né? Que ter um estilo próprio de escrita, isso, isso não quer dizer que você precisa escrever difícil, né? Ou que você precisa usar palavras bonitas, né? Ou que você precisa usar frases aí rebuscadas, né? Ou que você precisa complicar o pensamento, a ideia, né? Que é simples. Né? É exatamente escrever é exatamente o oposto disso. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós precisamos tentar escrever com naturalidade. Tá?
com naturalidade. Bom, mas assim, mas o que é escrever com naturalidade? Hã? O que é? Bom, eu diria que escrever com naturalidade, né, é desaprender o que nos ensinaram. Tá? Aliás, esse devia ser o principal objetivo de toda boa educação. Né? Desaprender as coisas. Desaprender as coisas. Né? Quer dizer, desaprender e voltar àquele estado de liberdade, né, que é próprio das crianças. Né? Aliás, era o que dizia o Chesterton. Né? Quer dizer, o que o Chesterton dizia? Né? Ele dizia: eu nunca perdi o sentimento de que a infância era a minha vida real. Né? E que a minha infância era o princípio verdadeiro do que deve ser uma vida real. Né? E se você vai ler os textos dele, né, você encontra exatamente isso, né, na forma como ele escreve, não só nas ideias dele, mas também no estilo dele, na forma como ele organiza as ideias. Né? Quer dizer, você percebe que ali está um homem que lutou, né, para não perder aquele olhar de surpresa que as crianças têm quando descobrem uma coisa nova. Né? E é o que nós deveríamos ter. É o que nós deveríamos ter. O que não significa que nós devemos escrever como Chesterton. Tá? São duas coisas diferentes. Tá? Então vejam, quer dizer, o mundo, né, a vida vai cobrindo a nossa naturalidade, né, vai sufocando a nossa naturalidade, né, com camadas e camadas e camadas de quê? Né? De artificialidade, né? De artificialismo. Ou seja, vai enchendo a gente, né, de coisas postiças, né? E de coisas que muitas vezes são falsas. Né? Vejam, eu sei, né? Eu sei perfeitamente que assim, que a vida social, né, a etiqueta da vida social, exige que a gente se comporte aí de determinadas formas, que a gente fale de uma determinada maneira, né? Não, é claro, claro, né? A vida pede, a vida exige alguns determinados protocolos de nós, né? Bom, e é bom que seja assim, é bom, né? Quer dizer, por quê? Porque os protocolos garantem aí uma ordem mínima para a coisa, né? Quer dizer, garantem aí algumas regras de convivência. Né? E se essas regras não existissem, bom, ia ser um verdadeiro caos, né? Ia ser impossível viver em sociedade. Mas veja, quando você, né, tá lá sozinho, né? Quando você está lá diante do papel em branco ou da tela do computador, né? Quando você senta para escrever, bom, você precisa fazer um esforço, um exercício de retorno à naturalidade. Né? Quer dizer, você precisa perder, ou pelo menos tentar perder, toda a, toda a afetação. Né? Quer dizer, o seu texto precisa expressar o que você realmente quer dizer, né? E assim, e da forma como você experimenta as coisas, como você vê as coisas, como você sente as coisas. Né? Ah, bom, então, professor, então quer dizer que eu preciso escrever como uma criança, é isso? Eu preciso falar como eu falava quando tinha 5 anos de idade, é isso?
Não, 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 não é, não é, não é, não é, não, não é isso, não, não é isso, né? Claro que não é, né? Por quê? Por quê? Por que não é? Porque se você for escrever como quando você tinha, como você falava quando tinha 5 anos, o que que você vai estar criando? Você vai estar criando uma outra forma de afetação, uma outra forma de fingimento. Né? Afinal de contas, você não é mais uma criança de 5 anos, não é mesmo? Agora, você precisa escrever sem pedantismo. Você precisa ser quem você é. O seu texto precisa expressar a sua personalidade. Né? Se você não escrever de forma sincera, de forma clara, de forma simples, né? Se você não deixar que as palavras passem de você para o papel, né? com, com naturalidade, você jamais vai ter o seu próprio estilo. Por quê? Porque a criação de um estilo ela ocorre por etapas. Né? Ela tem fases. Você não se torna assim um autor, né? um escritor. Você, você não se transforma num escritor assim, de repente, do dia para a noite. Não. Né? Você vai escrevendo e vai se conhecendo. Né? Você vai escrevendo e vai conferindo se o texto está realmente dizendo o que você quer dizer. E então você repete o processo, e você reescreve, e você lê de novo, e você reflete se o texto está dizendo o que você quer. E assim sucessivamente. Né? E você faz isso tantas vezes quantas forem necessárias. Exatamente para quê? Para que as palavras digam o que você realmente quer dizer. Né? A nossa grande tentação, né, é sempre querer escrever bonito. Né? Agora, mas escrever bonito, minha gente, não quer dizer nada, nada. O essencial, o essencial é escrever com verdade. Né? Essa é a primeira tarefa. O texto precisa ser verdadeiro. Né? Mesmo quando você está contando uma mentira. Né? E é o que você vai fazer se você escrever uma história, um conto, né? Um romance, uma novela. Né? Qualquer história de ficção é uma mentira. Mas o texto precisa transmitir verdade. Ele precisa parecer verdadeiro. Né? Bom, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso na prática? Na prática. Né? Bom, então vamos lá, vamos pensar num exemplo. Né? Vamos lá imaginar que o seu personagem chega na padaria. Tá? E ele já aí há várias semanas ele entra naquela padaria todos os dias. Tá? E entra por uma razão muito simples. Ele está de olho lá numa menina, numa garota linda, né? Que ele acha linda. Né? E que atende lá no balcão. Tá? Bom, e assim, ele entra por causa da menina, né? Quer dizer, porque ele nem gosta de pão, ele nem come pão, tá? Mas todos os dias ele entra lá na padaria e compra 2 pãezinhos, né? Só para ver a menina de perto. Tá. Muito bem, muito bem. Aí vamos supor então que um dia esse garoto supera aí a timidez dele e ele consegue falar com a balconista. Tá? Bom, e o que ele vai dizer para ela? Né? Como é que ele vai, como é que ele vai começar a puxar papo com a menina? O que ele vai falar? O que vocês acham? Bom, se fosse eu escrevendo a cena, eu faria o garoto virar e dizer assim: ó,
Ó, belíssimo exemplar de beleza clássica! Há vários dias admiro seu porte, seu olhar, suas madeixas. E aí ele ia continuar dizendo assim: e meu coração palpita de júbilo a cada manhã, quando penetro com meu porte humilde e sincero nesta nobre casa de pães. É claro, né? É claro que eu jamais, jamais faria este pobre garoto tímido falar assim, né? Claro, é claro que ele não pode falar assim, né? E claro que o meu exemplo é exagerado, né? Mas veja, o objetivo do exemplo exagerado é que ele seja mesmo didático, né? Para que você perceba, né? Por meio do meu exagero, você perceba que assim, não se trata de escrever bonito, né? Não se trata de colocar na boca do seu personagem coisas que ninguém jamais falaria. Tá? Bom, agora, mas como é que o rapaz precisa falar então? Bom, isso vai depender de uma série de questões, né? A respeito das quais você precisa pensar. Né? Vai depender da idade dele, né? Vai depender da época em que a história se passa, né? Da própria condição social dele, né? Das características psicológicas dele, né? De como é a personalidade dele, né? Como foi a educação que ele recebeu dos pais. Né? Vai depender, inclusive, do tipo de intenção que ele tem e do tipo de vocabulário que ele domina. E também vai depender de todo o ambiente em que a cena ocorre. Tá? Por quê? Porque ele vai falar de uma forma se tiver uma fila imensa de pessoas para comprar pão. E ele vai falar de uma outra maneira se a padaria estiver completamente vazia. Né? Agora, o fundamental é perceber que ele não pode falar de uma forma que não seja natural, que não represente o que ele de fato é, tá? E você vai conduzir o comportamento dele. Você vai narrar a cena somando o seu estilo, a sua forma de contar, às características do seu personagem. Tá? E vejam, essa lição serve, né, para todos os tipos de texto. Todos. Tá? Vamos pensar num ensaio ou num artigo. Né? Quer dizer, será que você precisa de frases complexas para expressar uma ideia complexa? Né? Será que você precisa? Então veja, você pode ser um especialista no seu ramo de estudo. Tá? Mas se você acha que por causa disso, né, por causa do fato de você ser um especialista, né, ou pelo fato de você estar falando de um tema que a maioria dos pobres mortais não conhece, isso dá para você o direito de ser obscuro, né, de ser complicado, de ser hermético. Bom, então, meu velho, é porque na verdade, lá no fundo, você se sente inseguro. Tá? Ou porque você quer demonstrar não o seu conhecimento, mas você quer que o seu texto demonstre o seu poder. Você quer, no fundo, que o seu texto humilhe os seus leitores, né? E coloque você num patamar muito acima deles. Tá? Mas o ensaísta, o articulista, ele precisa pensar de outra forma. Né? É claro que você pode ser obrigado, dependendo do tema, você pode ser obrigado a usar um vocabulário em alguma medida mais específico. É claro, é evidente.
mas você precisa escrever de maneira informal, de maneira clara, de maneira que a sua mensagem seja compreendida com o esforço que qualquer leitor médio pode fazer. Tá? E veja, se você é mesmo um especialista na sua área, bom, então você não precisa provar que você é o melhor. Tá? E não precisa provar exatamente porque você sabe que você domina o que você está falando. Tá? Então, em todos os casos, né, a regra básica é essa. Claro, cada um precisa, deve ter o seu próprio estilo, porque o estilo é a voz da sua personalidade, o estilo é o homem, o estilo de escrita representa você. Mas isso não significa que você precisa ser artificial ou afetado. Tá certo? É isso, meus caros. Um ótimo dia para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um abração.